Filipenses 3, 4 a 14. Glória a Deus. Presta atenção aqui um minutinho, deixa eu falar com você enquanto você abre a tua Bíblia ou está com a tua Bíblia aberta. Deixa eu falar aqui para a gente não ter problema hoje. Hoje eu vou pregar uma palavra motivacional para você, tá? Vai ser motivacional. Porque, às vezes, estava falando isso agora no almoço, estava falando isso com um tio meu. Às vezes a gente tem alguma dificuldade com alguns termos, sabe? A gente entende algumas coisas de forma errada. E eu queria deixar claro para você que essa é uma palavra motivacional, porque muitas vezes a gente prega uma palavra de ânimo e você sai animado daqui, mas do mesmo jeito que você anima, você desanima. Tem dia que você está animado, hoje eu estou animado, São Paulo ganhou do Bahia, mas semana passada levou um vareio do Vasco. Tu gosta, né, varão? E a gente anima, a gente desanima. Tem dia que a gente está animado, a gente começa algo, fala assim, agora vai. Depois, no outro dia, não anima. Mas quando a gente tem um motivo, as coisas são diferentes. Quando nós temos um motivo, a gente se move de forma diferente. Eu me lembro que eu estava uma vez numa entrevista de um trabalho, e o cara começou a falar um monte de coisa que eu não estava entendendo, sabe? Você precisa fazer isso, nosso serviço é assim, é dessa forma, é desse jeito, a gente faz assim, tá. E eu estava viajando, não sabia nem o que ele estava falando. Da hora que ele terminou de falar tudo, ele falou assim, você está animado? E eu falei assim, não estou. Daí eu peguei, abri meu celular, mostrei a foto da minha proteção de tela, minha esposa, meus filhos, e eu falei assim, cara, eu não preciso estar animado, tenho um motivo para fazer o que eu vou fazer. É melhor estar motivado do que animado, querido. É melhor você ter um motivo para viver os seus dias do que ter ânimo, porque ânimo passa, mas motivo permanece. Por isso que eu estou dizendo que essa palavra é uma palavra motivacional, querido. Não é para você sair daqui animado, é para você sair daqui sabendo que você tem motivos para avançar no Senhor, para crescer no Senhor, para insistir naquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso que eu queria que você lesse esse texto, mas não perca isso. Você tem que sair daqui hoje motivado. Você tem que sair daqui hoje com um desejo de começar algo. E o tema da mensagem dessa noite, você já está vendo ali, é comece do nada e não pare por nada. É decidir ir e não parar mais, não retroceder, não parar no meio da caminhada. Você precisa entender e colocar um motivo na tua jornada, porque daí você pode crescer, e você pode avançar, e você pode concretizar tudo aquilo que Deus tem preparado para você em nome de Jesus. O nosso texto, Filipenses 3, do 4 em diante, diz o seguinte: bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que estão diante de mim,
prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Diga amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, por esse tempo, por essa oportunidade, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que está aqui. E nós queremos agora ouvir a Tua voz, queremos, Pai, ser ministrados através da Tua palavra, queremos crescer, Pai, e sair daqui motivados, com motivo do céu, para a nossa jornada, para a nossa trajetória, para a nossa caminhada, em tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado, em tudo aquilo que o Senhor está nos direcionando, e em tudo aquilo que o Senhor vai nos direcionar hoje, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu não sei se os irmãos sabem, mas eu sou advogado, e um dos meus alvos quando comecei a faculdade era passar num concurso público, estabilidade, salário bom, e eu olhava nos editais, né, desde o início da faculdade, e começava a ver, abri o concurso para juiz, 30 mil reais de salário, benção, não? Abri o concurso para promotor, 20 e tantos mil reais de salário, delegado federal, não sei quanto lá as mil de salário, e eu ficava olhando isso, considero que foi um vício meu durante muito tempo, ficava olhando, ficava vendo, e quando eu olhava para isso, eu pensava 30 mil de salário, e eu ficava pensando assim, 30 mil eu consigo alugar uma casa da hora de uns 7 mil, eu compro um carro, que carro que eu vou comprar? Dá para ter uma Hilux embaçada, hein? Dá. Eu acho que dá para viajar todo ano, fazer umas férias bem legais no Nordeste com as crianças. Eu poderia fazer isso. Será que eu vou comprar uma sopa da hora? Vou. Acho que vou. A verdade é que de tudo isso que eu olhei, de tudo isso que eu achei que era bacana, e de tudo isso que eu conjecturei que poderia viver, ter e gastar, eu não tive nada. Sabe por quê? Porque decidir, meu irmão, decidir não é fazer. Sonhar não é fazer. Planejar não é realizar. E infelizmente na nossa vida muitas vezes a gente está vivendo isso dessa forma, desse jeito. Quero ser feliz. Quem não quer ser feliz, irmão? Quero ser rico. Quem quer ter dinheiro? Sobrando, de preferência, claro. Quero ter um relacionamento íntimo, verdadeiro com o Senhor. Claro, quero também. São desejos, são decisões, e decisões são coisas importantes na nossa caminhada, mas decisões não alteram o nosso destino, decisões não mudam a nossa vida, são as ações que nós tomamos que mudam a nossa história. A Bíblia diz lá em Josué 24:15, Josué está dizendo para aquele povo, olha, vocês escolham quem vocês querem servir, vocês escolham o Deus que vocês querem adorar, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você conhece o texto, uma linda declaração, uma linda decisão, mas se você avançar alguns anos depois dessa história, eu já preguei sobre isso, a linhagem de Josué morre, aquela geração morre, e a outra geração ninguém estava servindo a Jesus, ninguém conhecia o Senhor, ninguém adorava a Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque é lindo fazer declaração, é lindo a gente decidir, falar agora vai, o difícil é ir, o difícil é a gente ter continuidade na nossa jornada. E o que acontece quando a gente não vive assim, sonhando, a gente sonha, projeta, a gente decide algo, mas em vez de perseguir isso, a gente fica inerte, a gente senta. E o resultado é um resultado que eu e você já provamos na vida. Decisão menos ação é igual frustração. Decidir e não agir, meu irmão, é a mesma coisa de não ter decidido nada. E estar diante dessa palavra, aquilo que Paulo coloca aqui diante da gente, é um elemento direcionador. O exemplo de Paulo é algo importante para a gente. Porque estima-se, o apóstolo Paulo, ele se converte ao Senhor lá em Atos capítulo 9, ele tem um tempo de preparo, em Atos 13 ele é enviado pela igreja de Antioquia para o seu ministério apostólico, e ele vai ali viajando, ele vai ali pregando, ele vai ali fazendo as suas viagens missionárias, ora com Barnabé, ora estava com Silas, ora estava com Timóteo, ora estava com outros,
Mas se você fizer uma análise por aquilo que a Bíblia diz de lugares que Paulo passou, estima-se que ele tenha caminhado 20.000 quilômetros no seu ministério. 20.000 quilômetros num contexto de Paulo, em que os meios de transporte eram diferentes do nosso. São aproximadamente 250 dias só de estrada, só viajando. Quase um ano da vida esse homem ficou viajando. Quase um ano da vida esse homem ficou andando para lá e para cá, quilômetro daqui, quilômetro de lá, até completar em torno de 20.000 quilômetros. Sabe por quê? Porque vida cristã verdadeira é deslocamento. Vida cristã verdadeira é avançar. Jesus disse aos seus discípulos: olha, os sinais seguirão aqueles que creem. Não dá para seguir quem está parado. Vida cristã é movimento. É entender que as nossas decisões, elas são boas, mas se elas não nos levarem a uma ação na nossa vida, nós não temos nada, nenhuma decisão serve. Até quando a gente decidiu entregar a vida para Jesus, isso não serviu, meu irmão. Você vai ter que viver uma vida agora como alguém que decidiu isso. Decidir é importante, mas se não avançarmos em relação a isso, não temos como alcançar nada. Na primeira imagem ali dos nossos slides, eu coloquei a foto de um filme. Volta para mim, inglês. Tá ali. Meu Deus, é demais. Felipe, caiu, Felipe. Esse filme aqui, eu não sei se você já assistiu esse filme. Essa foto é do filme Forrest Gump, Contador de Histórias, Tom Hanks. Um filme lançado em 1994. É o meu filme preferido, depois dos 6 filmes do Rocky Balboa. Porque contra Rocky Balboa não dá para brigar, né? Mas Forrest Gump é um filme que eu gosto muito. Não é um filme cristão, não é um filme que tem princípios cristãos, mas a trajetória desse cara, e quando eu olhava para essa palavra, eu lembrei disso. Se você assistiu o filme, assista esse filme, é um filme legal, um filme bacana, um filme bem feito, ganhou 7 Oscars, 7, e mais 4 Globos de Ouro, em 1995. E esse filme conta a história de um homem. Ele está sentado num banco, contando história para várias pessoas, e toda a história dele resume no seguinte: ele começa algo, ele é constante, ele pega aquilo com excelência, e ele termina sendo o melhor naquilo que começou. Ele vai para a guerra, no Vietnã, ele termina um herói de guerra. Depois ele aprende a jogar ping-pong, ele vira campeão olímpico de ping-pong. Depois ele vai pescar, e daí ele se torna um grande empresário do ramo de camarão. Quando nós entendemos isso, querido, e aplicamos na nossa vida, porque isso aqui não é filme cristão, mas isso é como se fosse um retrato daquilo que o Senhor está nos chamando a fazer, querido. A pegar algo que o Senhor tem nos dado, algo que o Senhor tem nos chamado, e entender que aquilo que nós decidimos fazer, nós precisamos agir, e não parar até concluir os ciclos da nossa vida. Não parar até terminar aquilo que o Senhor nos colocou diante de nós. Eclesiastes 9:10, a Bíblia diz o seguinte: tudo que te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Olha o que o sábio está nos ensinando: tudo que vier na tua mão para fazer, faça, é ação. Não é decida, não, isso é meu, não, faça. Chegou algo, faz. Chegou algo na tua mão para fazer, realiza. Não fique só vivendo uma vida de decisão, conjecturando o que poderia ser, isso, não, pega e faz. Voltando ao apóstolo Paulo aqui no nosso texto, o próprio apóstolo Paulo começa a colocar barreiras, coisas que ele diz que poderiam impedi-lo de avançar. Ele diz: olha, eu era muito religioso, eu era de uma linhagem de hebreus, eu tinha uma linhagem puro sangue, eu tinha muito conhecimento, eu tinha muita base, mas a partir do momento em que eu me voltei para o Senhor, eu considerei tudo isso como refúgio. Filipenses 3:8 vai dizer. Em outras palavras, diz esterco, em outras palavras, diz lixo. O que o apóstolo Paulo está dizendo: tudo aquilo que eu tenho, se não for para avançar naquilo que Cristo tem para mim, não serve para nada.
E Paulo decide deixar aquilo que era dele para entender os motivos reais de ver aquilo que ele precisava viver com Jesus. E assim ele toma essa caminhada, e é através desse texto que ele nos ensina. Aquilo que Paulo está compartilhando com a igreja de Filipenses, aos filipenses, os seus irmãos em Cristo, é um exemplo de uma trajetória de um cristão que decide como Paulo decidiu, mas avança, não se abate, não para, não retrocede. Por isso nessa noite eu queria pensar com você rapidamente em alguns princípios que Paulo nos registra aqui sobre essa trajetória de começar do nada e não parar por nada, de iniciar a nossa jornada e ir até o fim, para que a gente possa alcançar tudo aquilo que Deus tem nos chamado, tudo aquilo que Deus tem nos prometido, tudo aquilo que Deus nos permite viver através do poder dele em nossa vida. A primeira coisa que eu queria que você guardasse hoje é que não há avanço com os olhos voltados para o passado. Você quer avançar, querido, na tua vida? Olha para frente. Você quer avançar? Esquece passado. A Bíblia só nos permite olhar para trás em duas oportunidades. A primeira é para se arrepender. Apocalipse, igreja de Éfeso, volta onde caiu, lembra, se arrepende. A outra forma que a Bíblia nos garante que nós podemos olhar para trás, é voltar e olhar para trás para agradecer por aquilo que Deus fez, pelos benefícios dele sobre a nossa vida. Fora isso, meu irmão, a gente não pode olhar para trás, a gente não pode ser movido pelo passado. O apóstolo Paulo, ele faz muitas ilustrações em relação à sua caminhada com Cristo. Em outro momento, escrevendo aos Coríntios, ele diz que a vida com o Senhor é como se fosse uma corrida, como alguém que está correndo, tentando alcançar, e vai. Pensando um pouco sobre corrida, não é a minha praia, tem uns irmãos aqui que gostam de correr, Deus os abençoe, que eles corram por mim, mas se você olhar sobre corrida, meu irmão, tem corrida de 100 metros, tem corrida de 200 metros, 500 metros, 5 quilômetros, 40 quilômetros, tem uns irmãos que correm 200 quilômetros, corre. Tem corrida com barreira, tem corrida que é o obstáculo, tem corrida de revezamento que entrega o bastão para o outro. A única corrida que você nunca vai ver é corrida para trás. Eles inventam corrida de todo jeito, até para quem não enxerga para onde está indo, eles inventaram uma forma de correr, colocando os guias ali para avançar. Mas nenhuma modalidade, nenhum esporte do mundo traz para a gente uma perspectiva de avanço caminhando para trás. Só é possível avançar olhando para frente. Só é possível avançar com os olhos voltados para frente. Isaías 43, a partir do verso 18, o profeta Isaías diz o seguinte: não considereis as coisas passadas, nem vos lembreis das antigas, eis que estou fazendo coisa nova, porventura não percebeis? A declaração do profeta Isaías, inspirado pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, é o seguinte: olha, não vos lembre do passado. O passado deu errado, o passado não foi da forma que a gente gostaria, e se foi, não tem como viver de passado, por melhor que tenha sido. Eis que estou fazendo coisa nova, ele está dizendo, porventura não percebeis? Sabe como você vai perceber coisa nova? Quando parar de olhar para coisa velha, quando começar a procurar caminhos do Senhor direcionado para você. Romanos 12, 2 diz que nós precisamos renovar a nossa mente, renovar a nossa mentalidade no Senhor, para que a gente possa avançar naquilo que Deus tem para nós, meu irmão. Não dá para ter essa mente do passado, não dá para ter essas... Paulo está dizendo, eu estou deixando tudo, eu estou deixando meu conhecimento, estou deixando aqui a minha trajetória, eu estou deixando aqui o meu farisaísmo, eu estou deixando aqui a minha linhagem de Israel, eu estou deixando tudo, porque eu preciso mudar, para que eu possa avançar. Deixa eu deixar algo importante para você registrado. Há pessoas, muitas pessoas, que se convertem para serem salvos, entregam o coração para o Senhor e são salvos em Cristo Jesus. Essa é a nossa realidade inicial, mas não são todos que convertem o seu pensamento em Jesus
para serem abençoados. Uma coisa, meu irmão, é salvação. Salvação é graça. Salvação é um favor imerecido. Salvação é uma ação de Deus para nós. A única coisa que você precisa fazer para isso é crer. Creu, coração salvo. Agora o apóstolo Paulo está dizendo para Romanos 12, os crentes, você quer ser abençoado? Já não é mais o coração, é mudança de pensamento. Ele diz: vocês querem experimentar boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Tem que mudar essa mente, tem que começar a entender as coisas da forma de Cristo, começar a viver uma vida voltada aos princípios de Cristo, e não da sua própria forma. Há um livro que muito falou ao meu coração, eu já li algumas vezes, é um livro que chama Ego Transformado. Ego Transformado. Um livro do pastor Tim Keller, um livro fininho, meu irmão, até para quem não gosta de ler, dá para ler. Mas é um livro que trata exatamente dessa questão de transformar aquilo que a gente acha que sabe, de entregar esse controle da nossa vida. E diz: não, eu sei o caminho, deixa comigo, eu vou fazer do meu jeito, eu aprendi. Não, fica... Eu vou colocar o link hoje à disposição, se você quiser. É um link, na Amazon estava R$11,57 esse livro hoje. É mais barato que o cachorro quente você vai comer depois do culto. Então, é um livro bom, que trata sobre isso, que fala a respeito disso. Mas o resumo, se você não for ler e não for comprar, é que a vida com Deus nos exige deixar o nosso ego inflado de achar que a gente sabe, que a gente aprendeu, que não, esse é o meu jeito. Sabe por que muita gente não avança para o futuro? Porque a gente continua com coisas do passado, dizendo: não, eu sou assim, esse é o meu jeito. Não, Deus me chamou com essas características, então eu preciso ser assim. Isso é besteira, meu irmão. Isso é o teu ego querendo dominar você. Deus escolhe Moisés, um assassino, e faz ele um libertador. Deus escolhe Jeremias, que tinha medo de falar, e transforma num profeta num tempo difícil. O Senhor, Ele quer transformar a gente. E se a gente não quiser ser transformado, a gente vai querer avançar para o futuro, mas da mesma forma que a gente estava no passado. E nós precisamos mudar a nossa conduta. Paulo estava dizendo: eu considero tudo que eu construí antes do Senhor refúgio, não me serve para nada, por isso eu estou entregando tudo para Ele. É por isso que em Gálatas 2:20 o apóstolo Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé em Cristo. Olha que mensagem maravilhosa que Paulo está dizendo. Eu tinha tudo, eu sabia muito, eu tinha uma trajetória, mas quando eu encontrei ao Senhor, Ele diz: eu decidi me crucificar, para que eu pudesse morrer, para que Cristo pudesse viver através da minha vida. E eu já não vivo essa vida do corpo, eu vivo no meu corpo uma vida baseada na fé. Essa é a mudança de pensamento que Ele propõe e que nós precisamos promover na nossa vida. Não dá para a gente avançar com os olhos no passado, não dá, querido. É tempo de olhar para frente, é tempo de dar o primeiro passo, é tempo de largar as malas, é tempo de largar a bagagem e dar o primeiro passo naquilo que Deus tem direcionado para cada um de nós. A segunda coisa que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses 3: eu não julgo que eu tenha cansado, mas uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para o que está diante de mim. Uma segunda coisa, meu irmão, para você começar do nada e não parar por nada, para você entender o motivo real do Senhor estar colocando essa palavra no teu coração, é que não há avanço quando nós somos inertes. Não tem como avançar na inércia. Você sabe o que é mediocridade? Mediocridade é um sinônimo de uma vida comum, média, acredita? Ordinário, sabe o que é ordinário? É uma coisa que segue a mesma ordem. Parece xingamento, né? Quando a gente fala assim, cara, que vida medíocre que você tem, né? Você fala assim: ô louco, pastor,
Ô, louco, demais, né? Ah, meu irmão, para de ser ordinário, vai, ô. Ruim, né? Não é gostoso de ouvir, né? Então por que você vive assim? Por que você se contenta muitas vezes ver uma vida comum? Uma vida que não vai para lugar nenhum. Uma vida que não avança. Uma vida que não tem experiências para contar com o Senhor. Que não tem testemunho. Que não tem fruto. Que não tem dinâmica crescente. Porque se manteve inerte durante a sua caminhada. Quantos projetos ficam inacabados, querido? Porque a gente deveria agir ou reagir e a gente decidiu conformar. Ah, é assim. Deus quis assim. Deus não quis. Você que quis. Ah, é a vontade do Senhor. Será que é a vontade do Senhor ou você que não está tentando? Olha o que diz o Salmo de número 127. Olha esse salmo aqui, que bacaninha. Salmo 127. Vamos ler 2 versículos aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Deixa eu falar para você, querido. O salmista está dizendo que é inútil você fazer e não for o Senhor te edificando. É inútil você buscar e não estar dependendo de Deus. Mas em nenhum momento ele diz que é só para fazer com Deus e não fazer a tua parte. Ele está dizendo, o sentinela vigia, mas o Senhor guarda. Você trabalha e busca o pão, o Senhor te abençoa. Você edifica a casa, o Senhor edifica você nesse processo. Sabe o que a Bíblia está dizendo, meu irmão? O que você precisa fazer? Quinta-feira nós pregamos aqui sobre Isaac, Gênesis 26, e a Bíblia diz que no meio de um deserto, num tempo de fome seca, o Senhor manda Isaac permanecer no deserto. Havia uma promessa de Deus para a vida de Isaac, dizendo, eu vou te abençoar aí, eu vou te honrar aí, você vai colher aí, no meio do nada. Sabe o que Isaac faz? Ele não fica sentado, ele vai perfurar poço, ele vai lançar semente, e a partir daquilo que Isaac está fazendo, Deus abençoa. Lá em Gênesis capítulo 6, o Senhor chama Noé e diz, você é justo, cara, eu vou destruir tudo, você vai permanecer, eu vou cuidar de você, eu vou preservar você. Deus, obrigado. Não, obrigado nada, você vai fazer uma arca, eu vou preservar, mas você vai fazer a tua parte para a tua preservação. Quando o Senhor chama Abraão em Gênesis 2, ele diz, sai da tua terra, sai da tua parentela, eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, mas você vai sair. Em outras palavras, a Bíblia nos leva a uma ideia de que Deus, Ele tem muita coisa para fazer, mas você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Existem coisas que só você precisa fazer, que Deus não vai fazer por você, querido. Deus vai te abençoar no processo, Deus vai te capacitar no processo, Deus vai te guardar no processo, as misericórdias do Senhor virão sobre a sua vida, mas Deus não vai fazer coisas que você precisa fazer. E muitas vezes nós estamos criando uma geração de crentes medíocres, porque eles pararam nessa parte, eles até deixaram o passado, eles até não querem ter compromisso com o passado, mas olha que eles chegam no momento da ação, eles dizem, eu estou esperando, olha, eu estou vendo aqui, tem um irmão da igreja, que Deus deu uma casa para ele, Deus vai me dar uma casa. Deus não vai dar uma casa, irmão, esquece. Quem trabalha de corretor de imóveis é o nosso irmão, pastor Luiz. Deus não cuida dessas coisas. Deus não vai te dar uma casa não, irmão. Tu que vai trabalhar, Ele vai te abençoar. Você que vai planejar, Ele vai te honrar. É legal ver, né? Legal ver, né, Anne? Legal. Paulão trabalhando lá. Trabalha de dia, trabalha de noite, trabalha de madrugada, levantando as paredes da casa, cuidando das coisas. E nós às vezes olhamos e falamos, Deus não vai, meu irmão, esquece. Deus pode fazer um milagre na tua vida, mas não é assim que as coisas funcionam. Deus é um Deus de processo, Ele faz a parte dele, faça a tua você. Nós às vezes estamos parados esperando, quando na verdade Deus fala assim, mova,
Se mova que eu vou fazendo, ser fiel no pouco, no muito eu te coloco. Mas se você não consegue fazer nada com o que você tem agora, você nunca vai ter outra coisa a partir disso. É importante você entender isso, meu irmão. Você não pode parar. Você não pode estar inerte frente àquilo que te acontece, frente às caminhadas da tua vida. Quando derrubarem você, você vai se levantar. Quando você estiver ferido, você vai tratar essas feridas. Quando você estiver cansado, você vai renovar as suas forças. Quando você quiser desistir, você vai olhar para o destino que você já está construindo e vai dizer: eu vou avançar e não vou parar. Não deixe que gente desanimada fique falando na tua orelha. Não deixe que aqueles que não têm coragem, perderam a fé, façam com que você fique parado. Não fique abatido com a oposição dos outros. Você precisa se mover. Isso não tem nada a ver com contentamento, meu irmão. Você pode ser contente com aquilo que você tem hoje, grato com aquilo que Deus te deu hoje, mas isso não te impede de projetar um amanhã. Isso não te impede de olhar para frente e dizer: eu posso avançar mais. Deus me trouxe até aqui, mas eu ainda não terminei. Aí existe uma jornada, existe um Deus que está comigo, eu ainda tenho vida, eu ainda tenho fôlego. Nós não podemos parar. Nós não podemos desanimar. O Senhor está conosco. Vai melhorar, querido. Vai ser diferente. Mas você precisa fazer a tua parte. Você precisa se mover. E quando fizê-lo, meu irmão, não pare de forma nenhuma. Não tem como avançar olhando para o passado. Não tem como avançar inerte sem fazer a nossa parte. E a terceira coisa sobre esse texto é que não há um avanço ideal sem um destino real. Em outras palavras, irmão, quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Quem não tem destino, meu irmão, quem não tem propósito de vida, quem não tem planejamento de vida, quem não sonha, não tem condição de chegar em lugar nenhum. E Paulo está dizendo: olha, eu estou avançando, porque tem um alvo. O Senhor me deu um alvo, e sobre esse alvo eu tenho norteado a minha vida, sobre esse alvo eu tenho norteado a minha história. E deixa eu falar para você, meu irmão, Paulo está falando aqui, especificamente nesse texto, sobre um alvo espiritual, sobre um alvo eterno, sobre o final da sua jornada. Mas, meu irmão, não é só sobre isso que eu estou falando hoje. Você precisa ter alvo na tua vida. Você precisa lançar projeto diante de Deus. Você precisa fazer plano para a tua história. Porque se você não fizer isso, meu irmão, você não tem condição de avançar, porque você não tem sobre o que orar. Você está orando sobre o quê? Você está planejando o quê? Qual é o teu futuro? Como que você se vê daqui 5, 10 anos? Você já tem isso? Você tem essa ideia? Porque eu posso pegar o carro hoje, meu irmão, e andar 300 quilômetros. Se eu andar para um lado, eu vou chegar na praia hoje à noite, amanhã de manhã eu estou com o pé na areia. Mas se eu andar para o outro lado, eu estou lá em Garça, perto do meu sogro, com um monte de vaca do lado, interior. Meu irmão, não é só avançar. Eu preciso saber para onde eu estou avançando. Não há um avanço ideal. Você pode avançar até, mas um avanço ideal, ele precisa ter um destino real na tua vida. Pergunta: para onde que você está indo em 2024? Qual é a tua jornada? Quais são os seus planos? Quais são os seus projetos? Se você não tiver isso, meu irmão, você está motivado a fazer o que esse ano? Eu falo as coisas para minha esposa. Outro dia eu falei para ela uns meses atrás, meu irmão. Se eu tivesse um pouco de juízo, se fosse eu não falava esse mês. Mas eu falei e foi na hora certa, né? E eu falei assim, lancei uma palavra assim: ó, você não imagina isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Coisa meio dela, quando acontecer eu te falo. Passou, meu irmão. Zoneou a vida toda. Se eu contar, você não acredita. Desse dia a gente estava conversando de novo, e ela falou assim: cara, ela falou assim: eu não consigo entender, eu não consigo entender, eu não consigo. Você não precisa entender. No final do ano a gente vai estar exatamente da forma que eu te falei aquele dia. Nós temos algo para perseguir. Nós temos uma visão real. Peça para que Deus te ajude a ter uma visão real da tua vida. Peça para que Deus confirme os teus passos. Olha esse texto aqui, coisa maravilhosa. Salmos 37, do 23 ao 24, diz o seguinte: os passos de um homem bom
são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Meu irmão, deixa eu ramificar esse texto para você entender. A primeira coisa que a Bíblia está nos dizendo é que é o Senhor que confirma os nossos passos. Trace um alvo para a tua vida, crie um projeto para a tua família, para a tua casa, para o teu futuro, para o teu ministério, e coloque isso diante de Deus. Não coloca isso na economia não, meu irmão, não coloca isso no jornal, não coloca isso na internet, não coloca lá no ouvido do seu cunhado chato, coloca isso diante de Deus. E a Bíblia diz que Deus confirma os passos. Existe uma confirmação do Senhor sobre os nossos planos. Como Ele confirma eu não sei, meu irmão. Ele pode confirmar num culto como hoje, pode confirmar num tempo de oração, num versículo que você está lendo, no louvor, pode usar um profeta, pode usar uma mula, pode usar qualquer coisa, ele vai confirmar. A Bíblia está dizendo que o Senhor confirma. Mas como há confirmação para quem não tem plano? Como há confirmação para quem não lança as coisas diante de Deus? Quem não coloca isso diante do Senhor e diz: Senhor, esses são os meus planos, se esse for os seus planos, confirma. Agora, se não for os seus planos, eu tiro isso como eu tirei as outras coisas, e me dá um novo plano, me ajuda a traçar uma nova rota para a minha vida, mas eu não posso ficar parado. E a Bíblia diz que quando nós, olha só, entenda isso é causa e efeito, isso é ação e resultado contínuo. Eu entrego o meu plano para Deus, eu entrego o meu projeto para Deus, eu coloco algo diante de Deus. Quando Deus confirma, a segunda coisa que a Bíblia diz é que há deleite. A segunda coisa que a Bíblia diz é que há descanso na jornada. Porque depois que o Senhor confirma um plano para a tua vida, meu irmão, esse plano já não é mais seu. Depois que o Senhor Ele coloca esse plano como um plano dele, meu irmão, você não está mais sozinho. O salmista diz o seguinte: agrada-te do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Ele está dizendo, à medida que o teu plano encontra lugar no plano dele, meu irmão, esquece, não tem mais volta. Você pode se deleitar e descansar durante essa jornada, sabendo, olha, está difícil, mas Deus está comigo nesse plano. Não está fácil, mas o Senhor confirmou essa jornada para mim. Eu não sei como eu vou terminar isso, eu não sei de que forma, mas eu tenho uma visão clara. E Deus disse que vai avançar comigo. Deleite na jornada. Os salmistas dizem: em paz me deito e logo pego no sono. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Quando a gente entende isso, não tem mais problema que nos rouba. A gente consegue descansar no Senhor mesmo vivendo dificuldades. Porque uma coisa é você ver o caminho, outra coisa é viver, meu irmão. Vai ter dificuldade, toda jornada tem. Mas a última coisa desse Salmo 37 diz que o Senhor confirma os passos. A partir daí eu me deleito, eu descanso na jornada. Mas ainda que caia, eu não fico prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Sabe o que o salmista está dizendo? Eu coloco o meu plano diante de Deus, o Senhor confirma, o Senhor diz amém, assim seja, assim será. A partir da confirmação do Senhor eu me deleito, eu descanso, o Senhor está no controle, o Senhor está comigo, o Senhor há de garantir, o Senhor há de me capacitar, eu vou continuar, eu não vou parar, eu vou avançar. Mas no meio da jornada, meu irmão, sabe o que acontece? As coisas dão errado. As coisas não acontecem da forma que você planejou, da forma que você falou com Deus que seria. E Deus não disse que seria da forma que você disse. Ele disse que Ele confirmaria o plano. Mas a forma que as coisas acontecem, meu irmão, são a forma que as coisas precisam acontecer. E quando a gente cai, Ele nos garante que a gente não fica prostrado. A mão dEle nos sustenta. Quantas são as pessoas que tiveram planos? Confiaram em Deus no meio dos seus planos. Mas quando veio a queda, quando veio a crise, quando veio a adversidade, não observaram que a mão do Senhor queria levantar para continuar. E estão caídos até hoje. Com planos bons, que Deus confirmou, com garantia da presença do Senhor na nossa vida,
mas durante a jornada esqueceu que a mão do Senhor está disponível para nos sustentar. O que cantamos aqui hoje? Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona. A tona é trazer de volta. O Senhor, Ele tem poder de trazer você de volta, até para os planos que você mesmo desistiu. O Senhor tem o poder de trazer de volta, até para corridas que você mesmo abandonou. Se você entregar diante dEle, e Ele confirmar esse caminho, meu irmão, se deleite. E quando o dia mal vier, quando a dificuldade vier, saiba que Ele te sustenta, e Ele te dá segurança no meio das falhas, no meio das adversidades, no meio das lutas. E isso é avançar com alvo, querido, sabendo que aquele que começou, Ele é fiel para completar, que aquele que disse que assim seria, assim será. E quando nós entendemos isso, meu irmão, a gente pode começar a correr hoje, e a gente não precisa parar. A gente não precisa parar. Deus está no controle. Deus nos garante. Deus nos abençoa. Deus nos sustenta. Deus não nos deixa, meu irmão. Mesmo naquele dia que está difícil, mesmo naquele dia que a nossa mentalidade ela está vacilando, mesmo naquele dia que as nossas emoções elas estão abaladas, Deus não é emocional, querido. Deus não é circunstancial. Nós somos. É por isso que é a mão dele que nos sustenta e não o contrário. Quando a gente vacila, Ele nos pega. Quando a gente desiste, Ele diz volta. Quando a gente para, Ele diz vai. Se Ele nos deu um plano, se Ele nos deu um projeto, meu irmão, Ele é fiel para fazer com que isso aconteça em nome de Jesus. Comece do nada. Não pare por nada. Começar do nada é tipo hoje, sabe? É tipo agora. É dizer, eu vou me levantar e vou fazer diferente. Eu vou sair daqui motivado para fazer algo diferente na minha caminhada, na minha trajetória. O que eu preciso mudar? Qual é a postura que eu preciso ter? Essa semana passada a gente colocou um vídeo, até que eu gravei um videozinho de algo que Deus colocou no meu coração. Na segunda-feira passada, eu falava que a Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor não têm fim e renovam-se a cada manhã sobre as nossas vidas. Então eu disse, segunda-feira não é um dia difícil, segunda-feira é uma nova oportunidade que Deus te deu. É uma oportunidade de levantar e correr, meu irmão, para fazer algo diferente. A gente está começando amanhã um novo mês, uma nova semana. Quem sabe pode ser um novo tempo para a tua vida. Quem sabe pode ser uma jornada diferente para a tua história. Mas você precisa começar e você não pode parar. E você precisa continuar olhando para aquilo que Ele prometeu, para aquilo que Ele colocou diante de você, meu irmão, e as coisas vão acontecer, mas o apóstolo Paulo dizendo, eu esqueço as coisas, eu avanço para aquilo que está diante de mim, mas está acontecendo, mas eu esqueço as coisas, mas está vindo, mas eu esqueço as coisas, porque se Deus Ele nos garantiu, meu irmão, se Deus confirmou, não tem nada que possa fazer com que você não alcance, a não ser você. Se você parar, meu irmão, não tem nada que Deus possa fazer para que as coisas na tua vida se relacionem, se realizem. Você é o maior interessado na tua jornada, e Deus é o garantidor dos seus passos. Deus confirma os passos. Para quem não dá passo, não tem confirmação nenhuma. Ou você começa a se mover, meu irmão. Tem uma frase do Martin Luther King, ele diz o seguinte: você não precisa ver todos os degraus da escada, você só precisa dar o primeiro passo. Isso é fé, meu irmão. Isso é confiar os nossos planos em Deus. Isso é a nossa jornada. Ninguém vê, porque ninguém viu o alvo que você viu. Ninguém entende, porque ninguém sabe o que está no teu coração, querido. Você não imagina quantas pessoas que eu conheço falam, cara, por que você continua fazendo esse negócio que você está fazendo? Você não melhora. Parece que só piora. Parece que não vai. Eu digo, eu sei que eu tenho crido. Às vezes eu não sinto, mas eu sei. Eu tenho uma visão. Eu tenho um propósito. Eu tenho um chamado de Deus. Deus confirmou os meus passos. Por que eu vou parar? Quem sou eu para parar para algo que Deus me permitiu sonhar? Quem sou eu para poder viver algo que Deus permitiu eu sonhar, meu irmão? Quem é você? E se Deus permitiu, quem é você para dizer não para isso?
por apego ao passado, por inércia, por comodismo, por desespero, por adversidades. Deus é maior que tudo isso e você pode continuar avançando. Então comece, não pare, em nome de Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar com você nessa noite.